Aqui um pouquinho do nosso caso. Então foi colocado então um caso do sistema de potência com classe de 230 kV, os casos variando tipo de falta, localização de falta, ângulo de incidência, etc. Foram realizados 76 cenários e foram repetidos 3 vezes cada um, dando um total de 228 testes. Trabalhamos então utilizando IEDs comerciais, aqui o nosso modelo da linha, modelo do TC, do TP, chegando no IED, aqui nós temos a condição de falta. Modelamos as capacitâncias da barra, que são extremamente importantes para a correta simulação e injeção do TW. E do lado de cá também, condições de linhas externas, para fazer também faltas externas. Então, a gente injetou com o equipamento, os TW, fazendo alta frequência, todos de forma sincronizada, e verificamos ali, então, os nossos resultados. Aqui são algumas fotos dos ensaios que foram realizados. E aqui um caso detalhado para que a gente possa explicar um pouquinho. Então nós temos aqui do lado esquerdo as formas de onda da subestação 1, nós temos aqui as tensões e as correntes, você vê os detalhes aqui que você tem da alta frequência do TW, aqui nós temos na subestação 2, em cima tensão e baixa corrente, e aqui nos sinais binários nós já temos aqui o primeiro, que é o início da falta, depois a atuação do TW, depois a atuação da zona 1, a atuação do TW da outra subestação e a atuação da zona 1 da outra subestação. Então a gente comparou as condições da proteção por impedância, 21, comparamos com o TW, comparamos os tempos em relação a isso. Aqui, como eu prometi para vocês, o diagrama Biot-Lattice, nós temos aqui os parâmetros que a gente já entra e através do posicionamento dos cursores, a gente já coloca aqui a localização. Nesse caso, era uma linha de 100 km, que a falta está a 35 km de um lado e 65 km do outro, de forma complementar. Então, um pouco dos resultados, para a gente ver, pessoal, esse gráfico aqui está mostrando as faltas fase terra, aqui a gente tem no eixo horizontal o local da falta, e no eixo vertical o tempo de atuação. Perceba, pessoal, que as linhas roxa e verde, que são a zona 1 na subestação 1 e a zona 1 na subestação 2, elas estão num nível bem acima das atuações de TW, que estão bem próximo aqui do zero, dos tempos de atuação. Então, a gente tem aqui o formato que, a partir do ponto que está mais longe daquela subestação, nós temos, por exemplo, uma condição de uma corrente menor e tudo mais, ele vai aumentar um pouquinho aqui os tempos de distância do 21. Aqui uma outra falta, BC terra, com comportamento bem semelhante, e aqui embaixo os tempos de TW bem baixos. Um minuto. Então já estamos acabando. Aqui a BC, no meio da situação, e a BC. E o que a gente fez então? Vamos fazer uma verificação dessas condições, que é o quê? A gente tem um tempo médio aqui da atuação de distância de 13 mili e um tempo médio da atuação de TW de 0,9, não chegou a dar nem 1 milissegundo. Onde a gente teve tempos mínimos aqui de TW de 600 micro de um lado, 600 micro do outro lado, onde tivemos também tempos mínimos de 8 mili da proteção 21 e 8 mili da proteção de 21. Então, tivemos atuações aí de 600 microsegundos, 0,6 milissegundos do tempo da atuação do relé dessa proteção ultra rápida aí, mostrando esse avanço da tecnologia. Aqui a gente tirou a parte de impedância para que a gente enxergue melhor no gráfico o tempo de atuação. Então aqui a gente tem os tempos, ó, a gente tem aqui tempos de atuação de 0,7, 0,8, 0,9, 1 milissegundo, de acordo com o tipo de falta, mostrando aqui. Você percebe um ponto que é a propagação da própria onda viajante. Então a gente está falando aqui de 5% e 95%, essa diferença de tempo aqui, que é muito pequena, por exemplo, de 0,8 para 1 milissegundo, deu 0,2, 200 micro, que é o tempo da velocidade. Nós temos a velocidade da luz, que nada é mais rápido que a própria velocidade da luz. Então essa diferença de tempo é o tempo dessa forma de onda se propagar no comprimento da própria linha, o que é o mais rápido. Concluindo o nosso último slide, foram feitos então 228 cenários de contingência testados, a maioria dos tempos de atuação foram inferiores a 1 milissegundo, mostrando então termos de localização de falta em TW em termos de metros, de impedância em termos de quilômetro, a importância de testar os IEDs com condições próximas às reais,
mostrado então o PSMU, através de modelos confiáveis e formas de onda realísticas, e o CETW, mostrando então, foi uma ferramenta poderosa, injetando a níveis de secundário e com formas de onda em megahertz. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês.